Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Estamos aqui no Reverb, né? Começando Teoria de Tudo nesta quarta-feira, dia 28. Preciso de um operador de áudio aí, Miguel Brambila? Preciso, né? Já estou treinando, inclusive, né? Porque sabe que assoviar e chupar cana não é bem assim, né, Jorge? Não é. Mas, grande, Miguel. Mas é divertido, né? Divertido e importante, né? Boa tarde à nossa querida audiência. Estamos começando Teoria de Tudo. Já comecei contigo na tela aí, já começamos na resenha, né, Jorge? Tudo bem, meu irmão? Boa tarde, Miguel Brambila. Tudo ótimo, tudo certinho contigo. Eu que o diga, Miguel Brambila, quantas vezes alguns diretores me olharam meio com o cara virado, assim, que a gente deixava uns furinhos, digamos assim, nos horários que não podia. Mas faz parte, legal, a gente se diverte bastante e aprende também, né? Tudo bem contigo, Miguel? Tudo certo? Tudo ótimo, que maravilha. A nossa pandemia e os problemas do cotidiano que problema todo mundo tem, né, Jorge? Sim, o problema faz parte da vida, né? Não adianta, né? Hoje, daqui a pouco... Não, exatamente, eu ia dizer, isso aí faz parte desse momento que a gente está vivendo, estamos todos nesse mesmo oceano, não no mesmo barco, mas no mesmo oceano, né? No mesmo mar. Alguns estão de caiaque e outros estão de iate. Alguns de transatlântico, mas estamos aqui, né? E a gratidão, né? É uma das políticas do bom cidadão, da fé raciocinada. Se cobra muita perfeição hoje em dia das pessoas. A questão não é a perfeição, a questão é o mínimo de coerência, né? Enfim. Daqui a pouco nós teremos a presença também, né, do professor Aquilino Dalla Santa Neto, né? Ele disse que não é general, mas é neto. E também teremos, né, hoje nós tínhamos um convidado, né, o Dr. Ricardo Fabris, que comunicou agora há 15 minutos que teve um problema emergencial, então, lamentavelmente, né, não teremos a presença do convidado no programa, que estava agendado, né, desde a semana, mas, infelizmente, né, nos avisou agora às 1h45 que não poderia aqui estar, então fica aí o registro, né, da ausência do nosso convidado neste programa, o Dr. Ricardo Fabris, que informou que teve um imprevisto, né? Lamentamos, né? Porque seria um bom assunto, vamos esperar aí para uma próxima oportunidade, quem sabe. Jorge, ainda está valendo, né, o Maio Amarelo, vamos rodar de novo para a galera se ligar a isso, né? Nós temos a CPI, temos muitas coisas, né? Mas vamos dar um espaço novamente para o Maio Amarelo, que estreou ontem, eu acho que é legal, né? Um minuto só, estamos apresentando a Teoria de Tudo. De respeito e responsabilidade que as nossas atitudes. O momento exige respeito e responsabilidade que as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021. Nesta quarta, dia 28, é dia de resenha pop. Se liga aí! Oi, pessoal, tudo bom? Sou Sandro Reich, multi-instrumentista. Sou filho do Netinho, da Banda Os Incríveis, toco lá com ele também. E vai ter um papo muito bacana aqui com meu querido Miguel Brambila no Resenha Pop, beleza? A gente vai falar de vida, de música, vou contar um pouquinho da minha história. Espero vocês! Até! O incrível Sandro Reich é o próximo convidado do Resenha Pop. Você também, não perca! Apresentação Miguel Brambila.
E hoje teremos no Resenha Pop a presença ilustre do convidado Jorge Alves Júnior, jornalista também, que vai nos Opa! trazer aí, não é? Junto com o Sandro, o seu conteúdo, a sua colaboração como músico, como produtor cultural também, né, Jorge? Que legal. Que horas que é para nossa audiência 22 poder horas. acompanhar? Isso, 22 às 22 horas. Na ao página vivo do pelo Sabe Face. Caxias, né? Ao vivo Isso. no O Facebook. Isso aí, vamos. Sandro, o Sandro tocou naquela banda Bombom, quando era criança, né? Produzida pelo pai dele, o Netinho, né? Dos Incríveis, do Casa das Sim. Máquinas, do Joelho de Porco, né? Vamos à la playa, a banda Bombom, que era Bombom, sucessão. né? O Joelho de Porco foi uma das primeiras bandas primeiras não, né? Mas foi uma banda de rock pesado, né? O Joelho de Porco ou Meio não? punk, né? Sim, Meio foi meio punk, punk dos sim. anos 70, por ali, né? Era um punk bem Isso. legal, assim, um punk meio irônico, né? Foi uma banda famosa. Sim. O Casa das Máquinas era o Barão Vermelho dos anos 70, e o Sandro Reich é filho do Netinho, né? Que era o baterista dos Incríveis, do Casa das Máquinas. Depois ele foi baterista do Joelho de Porco, Netinho. E o Sandro, desde pequeno, acompanha isso. Tem várias imagens que nós vimos dele ali. Hoje ele é multi-instrumentista e toca nos Incríveis ainda. Os Incríveis estão na ativa. Eles têm aí o Netinho, o Sandro né, o Leandro Weingarten, não sei dizer o nome dele, Weingarten, acho que é alemão, né? É uma coisa assim. E ele mora em Porto Alegre até. Né? Vai ser bem legal. Bem legal, importante. Nós fizemos o Resenha Pop com o Gel Fernandes, do Rádio Táxi, e a turma lá, o Milton Romero e todo. Fizemos com os Replicantes, né? E hoje tem o Sandro Reich também, teremos outros, né? Tem também na página do Sabe Caxias à disposição a entrevista com o Eduardo Araújo, entrevista com o Netinho, uma turma profissional. E, aliás, é importante que a nossa turma aqui de Caxias esteja também junto, né? Profissional no sentido de realmente entender que a música, a arte é uma união de esforços, Jorge. Tu que é produtor cultural sabe muito bem, né? Que sim, com certeza. A competição não leva a nada. Né? O que aconteceu que foi bem interessante, eu mandei esse vídeo para o Netinho, que é o pai do Sandro, e o Netinho já distribuiu para os amigos. E nós temos alguns amigos em comum, por exemplo, o Gel Fernandes, que é o baterista do Rádio Táxi. E aí foi legal, porque eu recebi o vídeo que eu mandei para o Netinho, que eu ia mandar para o Gel. Antes que eu mandasse para o Gel já mandou para mim. Ou seja, o pessoal se ajuda mesmo, tá? Depois fez uma brincadeira ali. Então, mas o cara é famoso, mas o cara é estrela. Não. Estrela, pulga se vem cachorro magro. Quanto mais fama, mais talento, mais profissionalismo. O Eduardo Araújo, por exemplo, me atendeu num domingo e ficamos 1h30 falando sobre Tim Maia, sobre aonde é o Bugalu, né? E aí fez uma live agora no sábado, nos convidou também. Ou seja, nós precisamos aprender, porque nós estamos longe das capitais, Jorge. Sim, muito longe, muito longe. E uma coisa é a competição que você fala, né? Essa competição ela pode existir, Miguel, de uma certa, mas existe um modelo. Competição não significa eu te derrubar, não significa nós não nos ajudarmos. Competição existe, por exemplo, como eu tenho a minha banda, eu tenho o meu conjunto, nós temos, por exemplo, algumas ideias. E isso a gente fomenta no nosso grupo. Agora, que é algo que a gente faz como lançamento, que é o que os grandes músicos fazem. As grandes bandas, os grandes artistas fazem isso. Agora, na questão de se ajudar, de estar todo mundo junto, de participar, de mandar recado, olha, a banda tal vai estar em tal lugar, vamos colaborar, vamos tocar junto, vamos fazer uma jam. E isso sim, isso com certeza. Com certeza. Só que tu me conhece bem, né, Miguel? Tu sabe, existe o lado business. E o lado business, ele é tão importante quanto, né? Porque senão a banda não existe. Né? Não existe, não consegue fazer o seu trabalho. Mas esse pessoal tem uma estrada muito grande, tem um know-how muito bom para compartilhar. É importante para os músicos, para os artistas entenderem e assistirem, né? Acompanharem o programa, ouvir as histórias desses profissionais aí com décadas de trabalhos que tem muito a passar aí para a gente, né? Muito a dividir. E que estão se reinventando, né? Agora, nós falamos isso em off outro dia, eles estão se reinventando, mas continuam na ativa. O Brasil tem essa mania, né, de só o novo que interessa, né? Agora teve o The Voice
né, super Mais 60. idoso aí, os caras fizeram, né? The Voice nós. The Que Voice tudo nós. bem, eu acho que foi legal, finalmente eles entenderam, né, e tal. Mas tem muitos artistas profissionais que enfrentam dificuldades de preconceito com o público novo, porque eles vão levando o público que eles têm desde a juventude, mas o público novo não consome. Diferente dos Rolling Stones, por exemplo, que até hoje vai fazendo público novo, né? Jovens fãs, né? Sim, esse é um problema nosso, muito sério aqui, né, Miguel? Isso é uma construção. A gente também tem, eu tenho alguns amigos fora do país, tá? Então vou usar como exemplo a referência que eles me passam, tá? Essas pessoas, não estou dizendo que é o pensamento de uma nação, né? Mas essas pessoas dizem, Jorge, essa questão nos Estados Unidos, por exemplo, uma amiga que eu tenho que mora lá há muito tempo, a gente se comunica, inclusive uma jornalista, ela disse assim, Jorge, dos 50, 60 anos, 70 anos é a faixa etária onde você acumula todo o seu conhecimento e você tem mais condições de contribuir com a sociedade. E isso é muito valorizado lá. Aqui não. Mas aqui nós estamos no terceiro mundo, né? É aquela coisa do sol novo funciona porque a indústria quer vender para o novo, né? Vende, aí o novo não valoriza. Agora, nós também temos uma diferenciação, por exemplo, tu falou em Rolling Stones, né? Nós temos grandes bandas aí que também se renovam, também buscam, né? E também é uma estrutura toda diferenciada, né, Miguel? A gente precisa lembrar disso, né? São mega estruturas. Tu pega aí bandas de rock pesado, Iron Maiden, AC/DC, esses caras estão 70 anos de idade, né? São no mínimo 70, Kiss, esses grandes clássicos do rock, mas estão aí na ativa, se reinventando. O músico também precisa, não vamos só colocar a culpa no sistema, mas o artista em si, o indivíduo, todos nós em qualquer... Gente, nós estamos numa transformação, ponto final. Ou você se transforma ou você fica para trás, em qualquer área. Pode ser vendendo bolinho de chuva ou fazendo rock and roll, ou sertanejo, seja o que for, é preciso se renovar. Então, alguns músicos, precisam também entender isso, né? Mesmo da velha guarda, né, Miguel? Olha o Miles Davis, por que ele viveu tanto tempo e ficou na mídia? O cara se renovou, foi tocar com grandes nomes da nova geração e criticado pelos seus colegas, né, de época, né? Sim. Que hoje nós não sabemos quem são, mas Miles Davis a gente lembra. Grande músico de jazz. Pois é. Claro. Uma coisa que eu noto no Brasil é que também a culpa um pouco é da imprensa, viu, Jorge? Por isso eu estou tentando fazer um trabalho diferente desse caminho, porque o que acontece? Os jornalistas perguntam só sobre o passado, né? Se você vai entrevistar um músico que está lançando, nós fizemos um lançamento no Resenha Pop, que era o lado B do Rádio Táxi, com músicos que fazem parte do Rádio Táxi, mas com outros músicos também, uma coisa nova, até daqui a pouco era um relançamento, uma música, né, do Nelson Mota, e os caras estão aí na ativa, 60 anos para um músico no Brasil, 70 anos, né? Olha, o Keith Richards está com 70 e tantos anos, né? Keith Richards não vale como exemplo. Ele sempre existiu. Keith Richards está aí. Quando Cristo chegou na Terra, ele já estava ali. Opa! É verdade. Então veja bem, né, que peca-se por isso. As emissoras tocam, às vezes, somente as coisas antigas e só se fala do passado, mas é preciso falar do presente e do futuro, né? Porque eu acho que isso representa, inclusive, toda essa cultura do negacionismo que a gente está vivendo, Jorge. Exatamente. E por isso tu precisa também, enquanto profissional da área da comunicação, pesquisar, né, se renovar, entender o trabalho que o artista está fazendo. Então, também existe uma parcela de culpa, um pouco de cada coisa, né? Um pouquinho, cada um carrega a sua parcela.
né? Então é um legal o trabalho que tu faz, né, Miguel? Eu já venho acompanhando teu trabalho há muito tempo, né? Agora tu me convidou, a gente participa. Tá? Hoje a gente vai participar aí do Resenha Pop, estou muito contente com esse convite, muito contente mesmo. E com certeza a gente precisa disso, né? De uma visão. E eles valorizam, né? Os músicos, tu sabe disso, que a gente conversa com eles depois, sai do ar e ficamos aqui no WhatsApp e tal. Pô, os caras agradecem muito, compartilham com seus colegas, com seus fãs. Então, e é um mercado, né? É um mercado que a gente tem a ideia que parece que existe um mercado só, que nós temos aqui o funk, o sertanejo, a Anitta, e deu, acabou. Não, gente, tem um mercado enorme que está aí não vou nem dizer pelas beiradas, mas está aí, existe, e movimenta a grana. E movimenta a grana também se tu tiver um apoio, um investimento. Tu entendeu? Exatamente. Claro que existem momentos. O rock, Miguel, ele está no seu momento de baixo. Mas assim, eu gostei muito de uma entrevista do Roberto Frejá, do Barão Vermelho, o ex-Barão Vermelho agora, né? Saiu do Barão Vermelho, e ele disse uma coisa muito importante. Vocês lembrem que o rock and roll, durante muito tempo, muitos anos, só se falava nisso. E os outros estilos, onde é que estavam? Não tinham espaço também. Jovem Guarda, nós pegamos ali, teve a época dos Mutantes ali, o Tropicália e tal, mas era tudo uma linha meio rock, né? Depois o rock dos anos 80, o rock dos anos 90, o grunge, o metal. E onde é que estava o espaço para o sertanejo? Hoje o rock deu uma caída. Daqui a pouco ele volta. Depende da indústria, depende depende do mercado, né? É o mercado que cria, né? Mas eu falo, inclusive, de outras artes também, viu, Jorge? Cinema, claro, televisão. Aqui no Brasil, né, nós que bom que tu falou em cinema. Desculpa te interromper, porque chegou aqui o Aquilino e eu tenho uma visão sobre o cinema, da produção, né, de cinema, e estamos aqui para aprender também, para levar nos dedos e falar bobagem, né? Mas eu acho que o cinema também, da época que eu peguei, tinha grandes filmes, grandes produções, de repente começou uma época de super-herói, e herói para cá, e Thor, e não sei o que. Eu digo, pô, mas o que é isso? Claro que a gente tem que ir pesquisar. Existe o cinema europeu, né? Tem muita coisa boa sendo produzida, mas o que eu falo é da grande indústria, né? Também. Sim. Dá boa tarde aí para o professor Aquilino. Boa tarde, professor Aquilino. Tudo bom? Tudo bem? Está desvestido hoje da vestimenta de general que estava ontem, né? Para homenagear o Braga Neto, e hoje está culturalmente falando com o cara de professor Aquilino, filósofo, articulista. Tudo bem, Aquilino? Eu fui rebaixado. Boa Virou tarde. capitão? Isso é elogio, pode ser um elogio, isso, até nos tempos atuais. Verdade. E aí? Como é que está vendo? Nós estamos falando de cultura um pouco, esperando aqui os acontecimentos da CPI, temos muitas coisas, né, a conversar. Eu tenho até algumas coisas. Tu observas também, aproveita e dá um pitaco aí, numa teoria rápida, antes de nós entrarmos na política. O Jorge também é músico, produtor cultural. O que eu vejo, e nós já falamos isso até em outros programas, mas eu sinto como artista também, e vejo das pessoas. Hoje nós temos uma entrevista no Resenha Pop com o Sandro Reich, que é filho do Netinho dos Incríveis, que está com 75 anos na ativa, tocando, fazendo shows, esperando, né? Agora tem show marcado no Teatro Eva Vilma, agora mês que vem. O pessoal e os brasileiros acham, né, que depois de 50 anos você já é um velho. E isso faz parte da nossa educação, isso é muito ruim, Aquilino. Pois é tudo uma questão de geração, certo? Por exemplo, eu estava ouvindo vocês aí a respeito de cinema, não é só cinema, é música também, né? Quais os anos de ouro do rock? 70, 80, 90. Depois de 90, né, foi uma droga. Começou a ser, né, os grandes conjuntos ali, Simple Minds ali, e outros ali que vieram naquela linha ali, que surgiram na década de 80. Então foi um auge do rock, internacional, inclusive, né, o Haha, o Gênesis foi mais ou menos no fim
70, mas conjuntos que fizeram sucesso. E depois foi decaindo. Hoje a gente se confronta com quem, né? Com Shakira. A Shakira é um sucesso, mas é outra geração, é outro estilo, né? Anitta, né? É uma piada, né? Mas aí, do cinema, Jorge, é assim, quer ver? Na década de 60, os Estados Unidos viviam um confronto muito grande com conflitos com negros, brancos contra negros. E os Estados Unidos vivia aquela época do Vietnã, e tinha muito ódio lá, como tem agora hoje aqui. Tinha muito ódio lá. Né, o presidente que substituiu o Kennedy lá, o Lyndon Johnson, por exemplo, era racista. O Kennedy já quis dar uma abertura contra, né, contra o racismo, e há quem diga que foi um dos motivos de ter sido assassinado, aquelas coisas. E na época o cinema americano não vivia só de clássicos e de grandes produções. Existiam aquelas minisséries, você deve te lembrar. As minisséries policiais, na década de 70, que fizeram sucesso, ali São Francisco Urgente, Arquivo Confidencial, Starsky e Hutch, séries policiais que eram que todas tinham uma história, um roteiro, e eram várias. As séries de Bang Bang, e tinham aquelas séries, na década de 70, Miguel, aquelas séries que envolviam a questão família e os valores. E quais eram as minisséries? Os Waltons e As Noivas Chegaram, Então, existiam minissérias assim que tinham o próprio Perdidos no Espaço. Qual era a questão do Perdidos no Espaço? Era a família, né? Era a família, tudo girava em torno ali do pai, da mãe, das irmãs, do Will ali, né? E aí tinha o Dr. Smith, que seria o Bolsonaro na época, né? Aquelas coisas lá. Boa. E daí... então existiam aquelas séries familiares, e daí e por que produziam isso? O próprio governo financiava esses pequenos estúdios, sabe para quê? Para mostrar para as famílias americanas que não era só de ódio que o ser humano tinha que viver de solidariedade, de humanidade, de sensibilidade. E aquelas séries, todos os episódios tinham os pioneiros na década de 80, por exemplo, com Michael Landau, né, o prodígio lá do Bonanza. Então, nessa época, todas essas minisséries tinham aquele roteiro de, no final do episódio, deixar uma mensagem humana, de solidariedade e tudo mais. Mas depois vieram aí os próprios filmes, né? Veio aí essas últimas gerações aí que não tinham talento nenhum, né? A nível de direção e roteiro também. É isso, a princípio. E no Brasil o problema é maior. Eu não sei como está nos outros países, mas tu falaste do Oscar segunda-feira, da decadência do cinema americano, talvez tenha muito com esta relação e o fato de imitarmos muito isso. O Jorge até concorda em algumas coisas, eu acho que nós falamos do Halloween, por exemplo, e do Saci Pererê. Toda vez que fala em Halloween, tu falaste, por exemplo, Aquilino, das séries, né, dos anos 70, eu assisti uma regravação do Havaí 5.0, muito legal, 10 temporadas, no Havaí mesmo e tal. Os americanos toda vez tem um Halloween, todo ano, e no Brasil. Então, quer dizer, eles colocam aquilo como uma cultura, uma tradição no Brasil. É isso que nós estamos vivendo aí. Nós vamos falar daqui a pouco de CPI, né, dos generais se vacinando escondido e tal, mas a cultura, inclusive artistas brasileiros escreveram uma carta para o Biden, né, o Caetano Veloso e outros tantos aí, né? O Havaí 5.0, na primeira versão do Havaí, quando o Jack Lord era o ator principal, te lembra? Jack Lord. Quando o Jack Lord era novo ainda, naquelas primeiros episódios, depois veio o Havaí 5.0, segunda versão, com o Jack Lord mais velho. E agora tu tá vivendo o Havaí 5.0, uma geração nova. Não tem comparação. Aqueles episódios eram muito mais bem dirigidos, interpretados. Hoje, assim, aquela gurizada lá que não sabe atuar direito, e umas produções assim vazias. E daí tinha vários, né? Havaí 5.0, tinha outras séries, o Arquivo Confidencial, tinha o Magno, do Bigodão. Tinha o São Francisco Urgente. Sim, tinha o Magno, que era uma série policial na década de 80. Tinha São Francisco Urgente, que era com o Michael Douglas e o Karl Malden. Michael Douglas novinho na época, 30 anos, na década de 70. Eu era criança, né? Mas vocês já eram mais velhos que eu. Mas,
Tinha o Trinity lá, que tinha eu assistia também, a Ginny é um gênio, viu? Eu gostava muito da Ginny. Aí é série comédia, né? A Feiticeira, a Ginny é um gênio. O Agente 86. Exatamente. Então mas foi uma época de ouro, Jorge. Foi uma época de ouro a nível de seriados, viu? Que não existe mais. Aquilo já foi. É que nem as novelas brasileiras na década de 80, olha só. Olha o que eles faziam produzindo na década de 80 ali, um sucesso em cima do outro, comparando com os de agora, né? Agora, no Viva Reprisa ali, 3, 4 novelas por dia, Salvador da Pátria foi um sucesso, né? Ali, vários sucessos reprisados, né? Da Cor do Pecado, Mulheres de Areia reprisou a segunda versão há uns 3, 4 anos atrás. Todos sucessos, mas olha só o elenco, olha a direção que tinha, olha a produção. Né? Agora, esses atores novos não sabem atuar, então, infelizmente, passou, né? Passou. O Agente 86, o roteiro era do Steven Spielberg, né? Na época ele tinha o sapatofone, né? Não existia celular e o sapato ele falava com... Né? Sim, e ele foi fazer eu nunca esqueci, eu achei muito engraçado, ele foi fazer uma espionagem na época, num motel, porque tinha um cara da Caos lá, que era a KGB russa, que eles chamavam de Caos, e aí ele era apaixonado pela 99, que era agente secreta, e era muito fiel, daí ele tinha que fazer a operação, ele entrou no motel com uma mulher inflável do lado do banco do passageiro, o cara ficou olhando, tá olhando o quê? Porque ele não ia lá para nada, ele ia lá achar o espião russo, o cara da Caos lá, muito engraçado. Eu quero deixar só um registro, né, familiar aqui, a minha sobrinha que mora em Encruzilhada do Sul, a Maria Antônia está de aniversário, ela é cantora, né, e ela é minha fã, não posso deixar de registrar, né, o Monstro Verde aqui está mandando, o tio Monstro Verde está mandando um feliz aniversário, um abraço para vocês todos que estão de festa hoje, né, Maria Antônia, e claro, os irmãozinhos, né, o Carlos Eduardo e a Manuela, mas hoje é o dia da Maria Antônia, né, e adora cantar, e adora mídia, e adora, né, e esses tempos o pai dela estava cantando na mesa, e ela disse, para de cantar, pai, porque quem canta é o meu tio, então, né, há uma afinidade entre nós, sim. Um abraço, Maria Antônia, feliz aniversário, enfim. Vamos em frente, né? O Brasil precisa disso, né? Nós citamos séries americanas e citávamos que é preciso valorizar os nossos artistas aqui que estão trabalhando e fortes, como citávamos. Mudando a página, né? São 14 horas e 30 minutos, temos aí a CPI da Covid, né? Que já começa com polêmicas, e ontem nós falamos um pouco, hoje nós continuamos, e essas mentiradas todas, né, e essas trapalhadas do Guedes, tudo isso, né, é um problema sério, né, que nós estamos enfrentando, e o que vocês acham disso, Jorge, primeiro? Ô, Jorge, vai tossir, Jorge? Cancelou o microfone? Não, cancelei porque meu home office é incrível, meu cachorro não para de latir aqui. O que nós vamos falar, né, Miguel? Ontem nós estávamos conversando sobre isso. Quer dizer, aí o Paulo Guedes me solta essa, né? Que o vírus veio da China, numa reunião. Ou seja, né? Depois ele vai se retratar diante da imprensa. Aí ele acaba inventando uma desculpa esfarrapada. Quer dizer, continua fomentando todo esse caos, esse problema nacional que a gente tem, né? Depois nós temos aí o chefe da Casa Civil, aí o Luiz Eduardo Ramos, também se vacinando escondido, né? Vaza o áudio, o Pazuello sem máscara, então, sabe, o que está acontecendo? Né? Aquele áudio que eu mandei para vocês aí no WhatsApp, enfim, eu trago ele à tona aqui. Esse tipo de atitude é do nosso, representa o nosso governo e acaba dando base e sustentação para esses negacionistas, para o pessoal que continua não acreditando na doença, que continua não acreditando na vacina, um desgoverno, enquanto lá nos Estados Unidos o pessoal já está tirando máscaras, enquanto lá nos Estados Unidos o Biden está sugerindo ali para os seus políticos, enfim, buscando mais verbas, né, para aplicar na educação. E aqui essa vergonha, né, gente? Essa vergonha. Então, um general tem que se vacinar escondido?
É coisa de nazista, né? Porque a ordem era que eles se vacinassem escondidos, né? Sabe? Pedir desculpa, né? E o Aquilino também me comentou sobre o Guedes ontem, eu acompanhei depois, claro, porque ontem eu vou confessar que às vezes, né? Ontem eu fiquei assistindo o Animal Planet, sinceramente, sobre o parque, né, a vida dos animais está mais fácil do que a nossa, né? Do lobo, do urso lá, o Parque Yellowstone lá, Yellowstone, sei lá. Né, não, que até às 3 da manhã assistindo Vida Animal, porque às vezes, né, nosso país realmente é complicado. Imagine para os jovens que estão formando consciência, Aquilino, agora e precisando construir um senso de coletividade. Já coloquei aqui, ó, senadores pedem ao Supremo que Renan Calheiros seja impedido de participar da CPI da Covid. Entraram com mandado de segurança no STF para impedir e blá, blá, blá. Ou seja, né, Aquilino. É a pizza. Bom, eu quero entrar numa questão depois mais séria a nível estadual aqui, mas eu vou ser rápido nesse comentário do Jorge aí, sobre o Paulo Guedes. O que ele fez? Ele estava numa reunião, não sabia que estava sendo gravado, vazou o áudio, e ele disse que a China desenvolveu o vírus e depois, logo depois, criou o vírus e desenvolveu a vacina, ou vice-versa. Aí, daí ele comentou assim, mas tu vê, agora os americanos colocaram a Pfizer, que é muito mais eficiente. Em primeiro lugar, a Pfizer não é americana, é alemã. Tá? Em Exato. segundo lugar, os caras não sabem nada. E é todos os dias, todos os dias, quase todos os dias, criam um fato novo ou provas contra eles mesmos. O próprio general lá, como é que é o nome dele lá? O Ramos. O Ramos, Luiz Eduardo Ramos. Isso é coisa de guri. O cara ia dizer que foi tomar escondido pro papai, pro chefe não saber. Aí ele fala assim, não, eu estou convencendo o nosso chefe para ele tomar, porque não pode acontecer nada com ele. Em vez de ficarem defendendo generais, hein? Defendendo a nação, fico defendendo o chefe, que ele não quer tomar a vacina. Ele fala assim, não é você o último. Não, para nós não precisa ser, não precisa nem tomar a vacina. Então é o seguinte, é ridículo. E o Paulo Guedes, viu ontem, ele demitiu um assessor da equipe econômica, outro, né, demitido por causa do orçamento mal feito. Ele nem conferiu o orçamento, ele está lá para fazer o quê? Mandaram o orçamento errado, agora estão botando a culpa. Claro que a culpa é da equipe, claro. Como a equipe de saúde lá, que é tudo militar, não tinha um enfermeiro lá dentro da equipe. Quando o Mandetta saiu todo mundo. Então é por isso que a gente vive. E depois as pessoas querem dizer que a gente é comunista. Mas eu quero entrar numa questão. Isso aí, de dizer que é comunista, já vamos entrar nessa questão, só para dar ainda um desfecho desse assunto, né? Esse chefe da Casa Civil vai cair, não vai durar, entendeu? Não vai durar, porque essa história aí, não dá para falar a verdade. Tu falou bem, né? O homem de 65 anos que está com o presidente da República, se não tomar, não toma, exatamente. Não quer tomar, não toma. Agora ele é um homem público. Inclusive, quando o Guedes veio depois tentar remendar, Jorge, não, o embaixador da China já veio e já disse, não, olha, 85% das vacinas que o Brasil está tomando é da China. Que história é essa? Sim. Eles não acreditaram na conversa. Então, o que é verdade? É verdade quando eles falam para eles mesmos. E daí deixou vazar. Ali que era a verdade. Quando ele vem remendar em público, aí Exato. Ele está mentindo. Aí ele está mentindo, né? Isso aí, a filosofia explica isso. A mentira, a pós-verdade, entende? Então, eles acham que todo mundo é idiota. E essa explicação, Jorge? Diga. Pode falar, Jorge, desculpa. Não, e é aquilo que eu comentava no off aí com vocês. O que fica do comentário dele é justamente o primeiro comentário do Guedes, ou seja, que o vírus vem de lá, e é isso que acaba dando movimento para toda essa turma, né, de apoiadores, enfim. Não, ele falou que a China desenvolveu. Desenvolveu, né? Sim, desenvolveu. Não que veio de lá. Que desenvolveu, mas enfim, né? Puxa saco do capital americano, porque ele disse na explicação dele lá, né, que o amigo meu me mandou aqui um negócio que apareceu na tela, desculpe, que os americanos recebem o vírus, já decodificam e está aqui a vacina. Mentira!
Os americanos, morreu 500 mil de americanos lá, puxando o saco, né? E aí a emenda foi pior que o soneto. Surgiu na China, mas quando caiu numa economia consolidada, blá, blá, blá. Mentira, né? Falastrão, realmente, né? Não tem nada. Né? Bom, enfim. Encerramos esse assunto porque chega a dar coceira na garganta. Só que daí quando a gente fala da CPI, quando a gente fica argumentando o que vai acontecer, será que é uma coisa séria? Esse tipo de evento, vamos chamar assim, que acontece, que é um evento, né? Ele surge, só piora as coisas, né? Para nós. Agora esse debate que os caras tentam fazer não vai ter saída, né? Esse debate Lula versus Bolsonaro não dá para entrar. Não vale a pena, não é. Como diz o Aquilino, a questão agora, a história, o Lula já está na história. Se ele continuar na história, para frente é outra coisa. Não é campanha eleitoral, está morrendo todo dia. Eu vou ter que sair daqui a pouco agora. A gente tem medo, o general não disse, eu tenho medo de morrer, eu tenho minhas filhas, não sei o quê, blá blá blá. Quem é que não tem? Mas não vai ficar. Ele falou que ele tem uma mulher bonita. Isso. Eu tenho uma mulher bonita, eu tenho meus netos e uma mulher bonita. Eu não posso morrer porque eu tenho uma mulher bonita. Sorte dele. Se fosse presidente da França, então podia, segundo o Bolsonaro. Miguel, tu é... Mas é verdade. Parece briga de colégio, né? Não, coisa de criança. A mulher do presidente da França, do Macron, é muito bonita, viu? Ele que achou que era feia. Ela, eu já vi as fotos, é muito bonita. Inclusive, né, ela é parecida com uma ex-namorada que eu tinha, que morava em Porto Alegre. Pois então. Aí não deu certo. Aquilino, sem revelações aí, Aquilino. Revelações. Não, pronto, estamos ao vivo, tá? Tu quer fazer a declaração ou não? Eu tinha uma também, que era a cara da atriz, aquela Diane Lane, aquela que fez Tormenta, né? Paris Pode Esperar, né? O Mar em Fúria. Ela era a cara dela, mas não deu certo. Então tu não pode tomar, tu não pode morrer, tu teve belas mulheres na tua vida, Aquilino. É uma lógica saudável. É isso aí, tem que tomar vacina. Uma delas achava que eu era parecido com Marlon Brando. Sim. Tu vê como é que são as pessoas, né? Ela forçou. Pessoal, assim, olha, entrando numa questão agora séria, estadual, tá? Porque só a nível federal é uma aberração por dia. Mas uma questão séria agora estadual que eu queria a ajuda de vocês para debater, Miguel, Jorge. Foi assim, ontem teve a sessão extraordinária, tá? Híbrida na Assembleia Legislativa, que, né, votou em primeiro turno a PEC 280, sobre o plebiscito, né, a retirada do plebiscito na venda do Banrisul, Corsã e Procerx. Venceu, então, no primeiro turno, 34 votos a favor, 18 contra. E o segundo turno está para ser votado em 4 de maio, que claro que vão acabar levando. Mas o problema agora não é a votação se vão vender ou não, agora é a votação da retirada do plebiscito, que era um direito do cidadão rio-grandense, que isso está na Constituição estadual, certo? E isso aí faz anos que foi elaborado esse artigo, esse direito. Então, o problema é o seguinte, eu quero entrar no seguinte, na seguinte questão. Algumas observações aqui, olha. Dirigente de estatal nenhum da Procerx, Banrisul e Corsã apareceu para dar algum depoimento, certo? Isso evidencia... Né? Outra evidência é o estelionato eleitoral do governador, quando em campanha prometeu que não iria vender as estatais, certo? Quer dizer que é como aqui, né? O estelionato eleitoral também aconteceu aqui, de prometer 3,50 passagem, agora está 4,75, entre outras coisas. A traição, outra coisa que eu observo, Miguel, é a traição do Legislativo gaúcho, Jorge, na questão de trair os eleitores, porque eles foram eleitos, né, uns com 40, outros com 50 mil votos, outros com 30, inclusive os nossos deputados estaduais de Caxias, que é o Neri, o Búrigo, né, e o Pepe, só o Pepe votou contra, né, a retirada do plebiscito e contra a venda. Os outros dois, um nem se manifesta, aliás, o Neri nem se manifesta, né, quer dizer que ele nem explica por quê.
enquanto os outros lá se debatem lá, Sofia Cavedon, o Mainardi, o próprio Turra, isso aí é projeto do Turra, o próprio Turra, que é da direita, que quer vender tudo, tá? O Zanquim, né? O outro lá, do PP, agora esqueci o nome. Esses são a favor da venda, mas esses vão pelo menos explicar no plenário, tá? Pelo menos vão explicar no plenário por que eles querem, por que eles são a favor. Só que eles não justificam, eles só explicam a versão deles. Agora eu vou colocar uma coisa assim para vocês. Corsã. Então agora eu quero que vocês me façam um contraponto. Corsã. Receita líquida de 2020, certo? 3,2 bilhões. Receita líquida. Lucro líquido, 2020, 480 milhões. A Corsã é responsável, né, por 70%, 80% dos municípios do Rio Grande do Sul. Certo. Banrisul, lucro líquido em 2020, 824,8 milhões. Em 2020 só. Lucro líquido, ali é o que está valendo. E a Procergs, para terminar, Miguel, a Procergs é o seguinte, além do serviço que ela presta para o Rio Grande do Sul, né, no Detran e outras... o Frederico Antunes é o outro deputado do PP. Então, eles prestam serviços para 14 estados na questão das notas fiscais eletrônicas também. Tá? Para 14 estados além do Rio Grande do Sul, representando 50% do PIB nacional, essas notas fiscais, né? As notas fiscais que eles devem emitir, é nota fiscal eletrônica. E isso rende 2,954 milhões em notas fiscais. Então, isso são os serviços da Procergs. Então, eles querem vender Procergs. Para que vender Procergs? Para que vender Corsã da Lucro? Para que vender Banrisul? Se tem a função social no interior do estado, inclusive. Vai lá em Mostardas, tem uma agência do Banrisul. Vai aqui em Fazenda Souza, tem uma agência do Banrisul. Quando não for uma área estatal, não vai mais ter agência nesses pequenos municípios, nessas pequenas localidades. Então, isso aí... Por quê, né? Porque vai favorecer quem? Por quanto vão vender? Para quem vão vender? Para pagar a dívida, para ajudar a pagar a dívida do Estado. Isso já foi provado que não adianta, porque eles vão gerar o caixa, o déficit ali, de repente, 6 meses, e depois de 6 meses volta tudo como era. Então não vai, é que nem tu deve para o banco, tu vai vender a tua geladeira, a tua televisão, a tua cozinha e tal, mas tu não conseguiu zerar a conta, então daí tu ficou sem os móveis e tu não pagou a dívida. E é uma coisa bem interessante que tu comentou, né, Aquilino, que nenhum dirigente apareceu ali das estatais. E outra coisa, o Banrisul também, até onde eu sei, uma porcentagem desse dinheiro ele vai para o Estado, né? Ele é reinvestido aí no Estado. Então, se tem esse lucro que tu comentou, que tu tem aí os dados, qual o interesse? O interesse de quem, né? A Procergs aí, que tem todos os dados aí, como o Pepe falou em entrevista aqui pra gente, né? Você imagina uma empresa privada tendo acesso a todos esses dados, quer dizer... É que quem quer fazer isso, Jorge, é a turma lá da Assembleia Neoliberal, entende? Aquela turma que quer vender tudo porque tem interesse de fora que pressionam, e daí, inclusive, até tá tendo o Daniel Scola, o jornalista da RBS, Miguel, fez uma denúncia ontem, né, que os deputados estaduais foram pressionar o governador a mudar de bandeira por causa dos pais, por causa do comércio, por causa de um monte de coisa, e em troca de votos aí para retirar o plebiscito, né, do direito do cidadão gaúcho. Então, quer dizer, que a gente se troca a bandeira sem poder se trocar, olha só o crime, tchê. Então, daí, claro que a Alerj do Rio de Janeiro é muito mais criminosa, né? Aqui não tem esse tipo de crime que tem lá, mas também não dá para se orgulhar, né? Verdade seja dita, nós estamos à mercê
E é por isso que nós precisamos fortalecer o nosso papel, registrarmos as pegadas do bom pensamento, porque nem sempre o bom pensamento, né, basta ver aí, vocês que gostam da filosofia, o quanto demorou-se para dar razão a Sócrates. Não quer dizer que nós tenhamos a razão, mas os interesses, como dizia Leonel Brizola, são muitos nessas questões das privatizações, esses neoliberais que surgem, né? Alguém falou, acho que foi o Pepe mesmo, que a Inglaterra está criando, né, agora um banco público lá. Porque a questão é a fiscalização. A questão é a fiscalização. Ou seja, se há corrupção nas estatais e falência, é justo. Porque uma estatal não deveria falir jamais. Jamais, né? Porque sempre o Estado garantiu as pedaladas, seja municipal, estadual, federal, com arrecadação, o caixa. Acontece que enquanto houver corrupção em qualquer instância, na associação de bairro, dentro da tua casa, né, na tua empresa, cara, isso vai se refletindo desde o pequeno até o grande. Vender a estatal que está dando lucro só pode ser eleitoreiro e também impressão. Não se sabe, na teoria da conspiração, então é preciso generalizar, mas a pressão, é claro, do capital privado para explorar, né? Assim como nos aeroportos, assim como nos bancos, assim como é evidente que isso torna-se, né, um fato consumado. Se quer muito, né, que se venda a Petrobras também. Por quê? Para que entre aí as grandes exploradoras do capital. O Brasil está sempre atrasado. Perguntei justamente, amigos, ontem, segunda-feira, para o vereador de 5º mandato, né, o Felipe Gamel Maia, por que o processo político é tão lento no Brasil? Ele é um vereador em 5º mandato, em Caxias do Sul, é uma cidade com 500 mil habitantes, é um processo político que deve funcionar com reflexão, com reflexos, inclusive, no país. E justamente o pré-sal, por exemplo, nós achávamos que íamos receber dinheiro do pré-sal, e aí já está o mundo entrando na questão do carro elétrico, a Ford já foi embora por outros motivos, então nós temos que acelerar isso. Não adianta ficar olhando para o passado, é aquela mesma questão da cultura. Ficar olhando para trás, tudo bem, a história é aprendizado para não cometer os mesmos erros. Agora, tem muito da covardia do povo brasileiro, né? Muito da covardia e o processo do aculturamento, né? Da falta de cultura para cuspir nas estruturas, né? Como já dizia o Raul Seixas e aí o Camisa de Vênus e todo mundo aí, né? Então eu acho que a Assembleia tem que ser fiscalizada. Eles estão usando passa-boi e passa-boiada. O governador é neoliberal, né? Ou seja, a iniciativa público-privada. E, aliás, outra coisa, amigos, a cada 2 anos tem eleições no Brasil, né? A reforma tributária agora começou a se falar de novo. Veja bem que nessa semana nós falamos com o ex-governador, o Germano Rigoto, que nunca acontece nada. É certo, num banco ou você paga toda a dívida ou não paga nada, porque senão o juro vai te demorar. Miguel, tu fala da sociedade, eu concordo contigo, tá? Mas nós temos aí um problema educacional muito sério. E eu me lembro de um colega meu político, ele dizia assim: Jorge, eu estou muito contente, eu estou muito feliz, porque as pessoas nunca falaram tanto de política. Eu digo sim, nunca falaram tanto de política, mas nunca foram tão desinformados. Porque tu precisa ter uma profundidade para entender esses assuntos e buscar. A política não é ficar com postzinho de Facebook e de WhatsApp. Isso não é a política, tu entendeu? Então, para ter essa reflexão, por exemplo, da venda dessas empresas estatais e como é que funciona, e como é que foi a reunião, e a questão do Daniel Escola aí, que o Aquilino colocou, né? O Daniel foi meu colega de trabalho, trabalhei com o Daniel Escola, somos amigos, pode-se dizer. Aliás, é um grande jornalista, é preciso, né? Um grande jornalista, o José Domingos já cantava pedra lá atrás. Isso, caxiense. Eu entrei na então Rádio é preciso Caxias para substituí-lo, que as Jorge, pessoas tenham. Só com uma resenha de rádio, né? Quando o Daniel Escola foi para a Rádio Gaúcha, ele era repórter, e eu entrei no lugar dele, na unidade móvel, na Rádio Caxias. Sim. Pois é. Mas então só para pegar o gancho da questão da população, a gente está muito longe, pessoal. A gente está muito longe de ter um aprofundamento político, um conhecimento político. Basta ver as redes sociais aí. Né? Basta ver o que o pessoal faz. Então, esse entendimento, né, que a gente coloca aqui, que o Aquilino nos traz, de como é feito, isso aí era algo importante de se aprender nas escolas também.
né? Como funciona todo o sistema. E aí a coisa vai por água abaixo. Ontem eu estava assistindo um documentário muito, muito bom, indico para vocês, sobre os oceanos, tá? Sobre o mal que estão fazendo para os oceanos e essas leis aí de canudinho de plástico, que você não tem que usar canudinho de plástico quando o grande problema é a pesca. Mas o que eu quero dizer com isso? As ONGs que defendem aí tal, a pesca sustentável, que ninguém sabe dizer o que é pesca sustentável, são as próprias empresas que estão praticando a pesca. O que eu trago para vocês aqui de relação? No nosso caso aqui, quando a gente pergunta qual que é o interesse, seja político, seja das empresas privadas, enfim, em comprar essas estatais, a gente não está na ponta do iceberg. A gente não sabe o que está acontecendo, quais são os trâmites, a gente não faz ideia de quais são os interesses. Então é muito assustador. E uma população que não tem a capacidade de entendimento de como funciona essa sistemática e entrar na política mesmo e não ficar aí postando besteira no WhatsApp, nunca vai ter esse acesso, a gente não vai sair do chão, tu entende? Sempre terceiro mundo, quarto mundo, quinto mundo. O Aurelino Freixo falou, nós estamos indo no rumo do subdesenvolvimento e o que vai gerar, se continuar, uma convulsão social. Nós temos conversado, o Aquilino também comentou isso outras vezes, né, Aquilino? Mas eu não sei aonde vamos parar, Aquilino. Falando em crime ambiental, vocês viram que nas praias de Natal ali, agora em Sergipe também, as toneladas de lixo que estão vindo de Pernambuco, inclusive, até mochila, toneladas e toneladas retiradas por dia, né, que vem não se sabe de onde. Há 2 anos atrás, no início desse governo, vocês se lembram que teve aquele vazamento de óleo em alto mar que veio parar no Nordeste brasileiro. Pois nunca mais se ouviu falar disso aí, né? Quem causou, e aí ele vinha para a rede de televisão e dizia que ele ia punir os culpados. Os culpados pode ser sabe Deus quem. Então imediatamente ele foi culpar a Venezuela, né? Sem prova nenhuma, né? Por questão política. Né? Então tem 2 coisas que pode acontecer ali que envolve isso aí, Jorge. É o acidente e o crime ambiental. Quando é acidente de vazamento, né, não é considerado crime, é um acidente, um incidente, certo? E quando é crime ambiental, é deliberado. Então, ele não sabia a diferença de uma coisa de outra, ele já ia para o crime. Mas daí a Amazônia não tem crime. Então, mas eu acho que é isso, foi colocado, e como tu falou, Jorge, só para complementar, é uma questão de autocrítica que as pessoas não têm. Então, na educação de hoje é proibido ensinar o aluno a pensar, a desenvolver o senso crítico, é proibido, se tu faz isso aí, hoje tu é comunista. Tá? Então, olha o preço que se paga depois. Uma geração que não pensa, que não tem discernimento, que não tem autocrítica para saber votar, tá aí, ó. O Rio Grande do Sul foi enganado pelo governador. Ele prometeu uma coisa e está fazendo outra, pensando só na carreira política dele, agora usando o Estado como trampolim para concorrer a presidente. Acho que não vai dar certo. Acho que isso aí não vai dar certo. Tu imagina ele num debate lá que ele promete: não, eu não vou privatizar o Correio e o Banco do Brasil e a Caixa Federal. Quem é que vai acreditar? É verdade, né? Nós estamos... Exatamente. E essa questão ambiental é muito mais profunda. Já aproveito para convidá-los dia 8 de maio, às 20 horas, aqui no Sabe Caxias. Vamos falar com a Samadhi Haik, que é integrante do Partido em Defesa dos Animais na Austrália, brasileira, que mora na Austrália, mora em Adelaide, na Austrália, vegana, né, e fala muito bem sobre todas essas questões ambientais, e também, né, com a Vera Damian, que é editora do jornal Bem-Estar e é ambientalista também conhecida. Estaremos falando sobre essas questões, abrindo aqui a janela para discutirmos esta questão ambiental. É claro que no ápice dessas soluções precisaria uma revolução radical para isso tudo, o que é praticamente impossível sem uma transição cultural. Mas até mesmo a criação de gado afeta o planeta, né? O Paul McCartney, que é vegano, proíbe, né, em raios dos shows que ele faz,
que se venda qualquer coisa de produto animal. Isso para nós já é muito difícil, é quase que uma utopia. Mas não se pode negar que nós estamos gastando mais matéria-prima do que a terra é capaz de reciclar. E neste momento, tanto que as empresas, as indústrias já estão imediatamente transitando aí para energias sustentáveis, painéis solares, não é carro elétrico, né? Mas o carro elétrico também tem que ser pensado de que forma a geração de energia elétrica é feita, né, Jorge? Exatamente. Tudo é muito complexo. Tudo é muito complexo. A gente tem que ter muito cuidado, porque já existem informações até que o carro elétrico ele tem um quê poluidor que é superior ao carro a álcool, viu? Isso aí eu estava escutando aí no programa do Daniel Escola, na Gaúcha. Tá? Então, claro, teve toda uma entrevista, teve toda uma argumentação que eu não trago aqui para vocês. Estou falando de uma forma superficial, ou seja, os componentes que fazem parte desse carro também seriam componentes que causariam ainda uma questão ambiental. Então a gente tem que ir com muita calma. Tá? E Aquilino, bem rapidamente aqui, as baterias, pela questão do tempo. Ontem eu assistindo esse documentário que eu comentei com vocês, um vazamento de petróleo, de óleo aí no oceano, às vezes não, ele causa menos impacto, de acordo com o documentário, que a pesca predatória, viu? Porque existe todo um ecossistema que quando você retira o peixe em toneladas, existe uma rede que vai até o fundo do mar e arrasta, você acaba com todo um ciclo de alimentação das algas e que produzem aí o oxigênio, etc, que dá aí 89% do nosso ar. Então é bem complexo essas questões, né? Opa, tocou meu celular. É o Bolsonaro também. É o Bolsonaro. Vamos acabar com esse papo furado aí. Ligou com o Pepe, agora ligou para mim também. Vamos lá. É verdade. Agora, assim, ó, amigos, nós temos uns minutos para encerrar, vamos até às 13h10, tá? Nós, como temos dito, né, e tem dito outras pessoas, e eu volto a dizer que eu concordo com o professor Aquilino que o Supremo está fazendo o correto, porque o Bolsonaro não governa patavina nenhuma. A notícia é, a notícia de agora, ministro do Supremo determina que o governo tome providências para realizar o censo demográfico, Aquilino. Essa questão do censo, eu tinha separado aqui um material para comentar, já que tu entrou no assunto, estou tirando o filhote daqui da tampa. Esse recurso que cortaram do IBGE para o censo de 2021, o que ia abordar esse censo, Jorge? O índice de desemprego, o índice de mortalidade, o índice de empresas fechadas, inclusive por causa da pandemia, o índice de escolaridade, o índice demográfico, porque não é só o censo demográfico, tem o censo comercial, tem o censo industrial, que se trabalha com isso, e isso tudo fornece dados para um governo federal investir em políticas públicas. E quando não tem esses dados, não existe o indicador de como e onde investir. Tipo assim, lá no Nordeste, na região tal, no estado tal, tem que se investir mais em escolaridade, né? Porque lá a escolaridade está baixa, né? A questão da saúde está baixa, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Econômico Humano, está baixo, então tem que ter mais política pública em tal região do país. Quando não se tem esses dados, é um sinal que o governo não quer, ele quer esconder, ele quer maquiar a realidade para não investir para não encaminhar investimentos obrigatórios na área da saúde, da educação, do saneamento básico e do desenvolvimento humano. Então, isso aí é outra questão que envolve, né, a falta de sensibilidade, capacidade e a negligência do governo. Se o problema não é visto, né, Aquilino, teoricamente ele não existe, né? Se ele não é divulgado, se ele não é falado, se você é justamente o que querem. Né? Falou bem, eu tenho um tio, Jorge, que diz que não passa na frente de templos religiosos porque quem não é visto não é lembrado. Como ele não quer morrer,
Sim. Ou seja, é uma brincadeira estúpida, mas é para aliviarmos um pouco a tensão desses dias obscuros, né? Eu tenho acordado, assim, realmente, ainda mais com frio, né? Carregando, né, este jovem corpo de 52 anos. Eu acordo depois de baldes de café, porque nós estamos quase que em prisão domiciliar, sair é sempre uma aventura, aí nós vemos esses nazistas mentindo, né, tomando vacina escondida e negando da população. Não tem vacina para a segunda dose de muita gente, tá? Porque o seu Pazuello, que vai depor na CPI, que pode ser preso, não, pode tomar que eu garanto. Né, em vez de reservarem para a segunda dose, ou seja, há o risco de não efetivar, inclusive, esta primeira dose que essas pessoas tomaram, e muita gente que tomou a primeira dose por causa disso que nós já comentamos aqui, desses negacionistas, não foram tomar a segunda dose. Então você veja bem, e tudo fica por isso mesmo, né? Agora, ao invés de eles focarem na questão, tá lá de novo o Renan Calheiros lá, aí um não quer, o outro não quer. O que vocês acharam, aliás, para a gente concluir, né? O Eduardo Bolsonaro foi lá pedir arrego na CPI lá, falando de aglomeração, dizendo que a CPI pode causar aglomeração, enquanto ele próprio, o pai dele, vai para tudo que é lugar. Mas que cara de pau dessa gente! Não, isso aí é o último suspiro, a evidência que eles querem esconder a CPI por causa dos crimes cometidos, né? Então daí que não é só é uma série de indivíduos lá dentro. Então isso aí não precisa mais discutir. Eles estão com medo, então eles querem sabotar a CPI. E eles acham que retirando o Renan Calheiros vai adiantar alguma coisa. Não, tem o Randolph lá, tem outros lá. O próprio presidente lá, o Omar. Mas deixa eu só colocar uma coisa aqui rápido para concluir. Tu falou em Austrália, né, na preservação do meio ambiente lá. Queria colocar assim para vocês e para quem está assistindo. Em 1972, teve um grupo que se concentrou lá para impedir o transbordo do Lago Pedder. E daí se deu a origem na Austrália, tá, a origem do Partido Verde no mundo. E depois da Austrália, se migrou para Nova Zelândia. Depois, na década de 80, veio para o Brasil e foi para a Europa. Hoje o Partido Verde é a quarta maior bancada da Europa e a segunda maior bancada da Alemanha, tanto que a representante do Partido Verde está para substituir a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. Então, para vocês verem que no resto do mundo, né, essa questão ambiental é tratada com seriedade. Aqui foi fundado em 80 também, até pelo Gabeira, inclusive, mas vê hoje, imagina, quase 40 anos, e poderia já existir bastante coisa, né, e uma representatividade na Câmara, no Senado, inclusive, e a gente não leva a sério, até porque todo mundo dá gargalhada aí quando se fala em preservação do meio ambiente. Sim. E tem o Partido Verde também nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos também tem o Partido Verde. Tem no mundo todo. No mundo todo, né? Mundo todo. Mas dias melhores virão. Nós não podemos deixar que, né, como diz, tem uma música, né, do Foguete Luz, eu gosto das letras de músicas, né? Eu não posso ficar de bobeira esperando a solução, né? Não vamos deixar a peteca cair. Né? Posso cantar. Eu não posso esperar e ver tudo explodir. Posso ensaiar as sementes que amanhã brotarão detonando o rock and roll. Né? Esperamos que as próximas sementes consigam ter o discernimento para detonar o rock and roll, porque senão vão detonar como uma bomba mesmo, explodir. Porque do jeito que tá a coisa, como diz o Aquilino, né? O não pensar, né? O não se aprofundar, o não ler os clássicos, né? O não se aprofundar na política e não ficar aí só no WhatsApp e querendo, entre aspas, não estou me contradizendo aqui, mas salvar a baleia e esquecer também do nosso dia a dia aqui, né? Então vamos lá. Não, é claro, você começa dentro de casa a tua transformação, né? Estendendo a tua cama. Já plantou árvore, já tem, né? As pessoas, querem salvar a Amazônia, mas não plantam uma árvore no quintal, porque cai as folhas e dá trabalho, né? E etc. Eu me dou o trabalho já há muito tempo de todos os dias, né? Eu separo num potinho aqui todo o lixo orgânico e enterro no quintal.
né? E tudo isso se transforma em adubo para árvores que eu plantei e que estão crescendo, graças a Deus. Mas é a, mas é a consciência, né, Miguel? Os passarinhos estão voltando. Né? Sim, mas é a consciência, né? Tu não pode só plantar a árvore e pronto, plantei minha árvore, tu entende? Eu entendo que o significado do que tu quer dizer, mas não quer dizer os passarinhos voltar e o adubo... Tu tens consciência do que tu tá fazendo e isso te auxilia nas tuas decisões, não Miguel Brambila, mas eu digo o todo, no teu dia a dia, na tua visão política, na tua visão social, do meio ambiente, enfim, né? Não é só o ato simbólico em si, mas a profundidade dele. Tu entende? Porque plantar árvore, claro, é necessário, mas enfim, né? Tem que ter essa profundidade e entendimento das coisas. Que é o que está faltando. E o que gera ação, né? Não, e o que gera ação, Jorge. Né? Porque, claro, que o ato de plantar árvore é resultado da consciência que gera ação. Então é o que tu falas. Sim. Sem a consciência não vai ter ação. Né? Essa é a questão que o Partido Verde defende, o Partido em Defesa dos Animais, mas não se fala em retirar o Renan Calheiros, que aliás estava no impeachment do Collor, que já saiu da presidência do Senado para não ser cassado, e blá, 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 mas está lá de novo, né, buscando protagonismo. Enquanto isso, né? Mas essa questão ambiental, nós vamos avançar. O Jorge vai estar comigo hoje à noite no programa, no Teoria de Tudo, trazendo também no Resenha Pop. No Resenha Pop, né? Trazendo a sua colaboração cultural. O Aquilino é convidado também a trazer as suas perguntas. Vamos falar de música e de vida. Muito obrigado, Aquilino. Hoje estamos por aqui, né? Não tivemos a presença do advogado Ricardo Fabris, infelizmente, né? Não pôde comparecer de última hora, mas fica aqui o registro, né? Que ele foi convidado a participar deste programa. Quem sabe numa próxima oportunidade, Aquilino. Eu acho que travou o Aquilino. Acho que travou o Aquilino. Então tá, Jorge. Um abraço. Beleza, então, Miguel. Pelo Aquilino também. Fique ligado, nós estamos encerrando o Teoria de Tudo. Voltamos amanhã às 14 horas. E hoje à noite, às 10 horas da noite, com Resenha Pop. Isso aí. Grande Sandro Reich, não perca. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Nesta quarta, dia 28, é dia de Resenha Pop. Se liga aí. Oi, pessoal, tudo bom? Sou Sandro Reich, multi-instrumentista. Sou filho do Netinho, da Banda Os Incríveis, toco lá com ele também. E vai ter um papo muito bacana aqui com meu querido Miguel Brambila no Resenha Pop, beleza? A gente vai falar de vida, de música, vou contar um pouquinho da minha história. Espero vocês! Até! O incrível Sandro Reich é o próximo convidado do Resenha Pop. Você também, não perca! Apresentação Miguel Brambila.